Estamos ao vivo, gente. Deixa eu compartilhar aqui. Se der, a gente faz outra. Ficar no meio do caminho. Vamos ver. Vamos ver o É que que o, outra, né? vamos ver o que que o pessoal pergunta, como eles participam, né? Uhum. Rapaz, que demora aqui. O pessoal está chegando. Vou dar uma boa noite aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. A gente fica transmitindo aqui, o Facebook fica lento, nossa. Eu acho que o programa utiliza o canal, aí fica aqui uma tartaruga. Sejam bem-vindos. Estou querendo compartilhar aqui. Pessoal chegando. Já vamos começar. Mais um minutinho. Beleza. Então, mais um passo de tartaruga. Bom, o pessoal já está chegando. Boa noite, Antônia. Boa noite, Janaína. Boa noite, Josilena. Todos sejam bem-vindos e outros que estão aqui. É importante que vocês participem. A participação de vocês é muito importante. Podem perguntar, que todas as perguntas eu direciono para o nosso psicólogo Danielson, ok? Ele vai saber responder. Boa noite, Cristina. Agora sim. Beleza, já compartilhei. Vamos começar então, pessoal? Vamos lá. Cadê meu livrinho? Está aqui. Mobiliza o teu potencial. É o capítulo do livro Vigiai e Orai. É uma mensagem do irmão José, uma psicografia do Carlos Marcelli. Diz assim: mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos, em ponto menor, o que ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-los. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé
se transforme em água estagnada. Muito bem, Léo. Vou pedir para você fazer aquela oração sentida para nós, a oração de abertura, para a gente poder começar a falar dessa temática, ansiedade, né? O pessoal já deve estar ansioso aí. Vamos lá, Léo, é com você. Boa noite a todos. Convido a todos a entrarmos em oração agora, fechando os olhos calmamente, acalmando o coração e elevando nossos pensamentos ao nosso benfeitor maior, que é nosso Mestre Jesus Cristo, esse grande médico das almas, que nos conhece como um todo. Grande Mestre Jesus, te agradecemos, te rogamos por mais esse dia de vida, de experiência vivida aqui na Terra. Lhe pedimos, Mestre, com todo o teu amor, teu carinho, que nos forneça a tua paz, a tua serenidade. Porque ainda, muitas das vezes, nos perdemos na imensidão de nossos problemas e nossos sentimentos, às vezes, nos achamos só. Mas sabemos que teu amparo jamais nos deixa só. Que teu amor sempre nos consola, sempre nos acalenta. Lhe pedimos, Mestre, que sempre nos fortaleça para seguirmos adiante. Não somente a nós, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, seus familiares, e a todos os nossos irmãos da nossa querida Terra, que seja encarnado ou desencarnado, porque sabemos que estão passando por momentos de mudanças e, mais do que nunca, precisamos vivenciar o Evangelho como um todo, principalmente interiormente. Então, Mestre, com a tua bênção, com o amparo de todos os benfeitores espirituais que trabalham incessante no bem, que possamos ter um estudo agora que possa nos auxiliar, assim como todos os nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, pessoal, essa temática, né? Como o Espiritismo, essa é a grande pergunta que eu vou passar para o Danielson, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pude pesquisar sobre a temática, sobre o olhar do Espiritismo, claro, evidente. Não sou especialista, com exceção do Danielson, nós não somos especialistas, né? O Danielson é psicólogo, então vai falar com propriedade sobre a temática da ansiedade. E aí a gente vai refletir aqui como o Espiritismo pode ajudar nesse tratamento, como ele ajuda, e ajuda muito. Estava conversando aqui offline, né, fora, antes da gente entrar ao vivo, né, nós estávamos batendo um papo aqui, até perdemos uma hora, estava tão bom o papo, nossa, vamos dar continuidade a esse papo, estava tão agradável. E a gente falava que todos sofremos de ansiedade, né? A gente aqui, né? Pô, Danielson, pô, como é que faz? Ó, eu sou ansioso. O Léo também, pô, também sou ansioso. Aí ele falou para a gente, também sou ansioso. Quem não é ansioso, né? A vida moderna traz muito motivos, né? Traz muitas inquietações, e são essas inquietações no espírito imortal que talvez aí a gente encontre a causa da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, porque a ansiedade, ela é boa, a ansiedade é muito boa. Sem a ansiedade, nós estaríamos estagnados, parados. Ela tem esse caráter, né, de botar você em movimento, mas dentro de um certo limite. Porque quando vira patologia, quando vira doença, aí a angústia toma conta, a tristeza, né? Então,
temos que tomar muito cuidado e procurar os profissionais habilitados, né? Tanto do ponto de vista do psicoterapeuta, como do profissional especializado na medicina, que vai lidar os medicamentos, os ansiolíticos, para poder restabelecer a química cerebral, pois os transtornos de ansiedade também mexem com a química cerebral e, às vezes, há necessidade, muitas das vezes, há necessidade do ansioso ser medicado. Muito bem. Então, onde é que a gente encontra a temática dentro da obra de Kardec? Já visualizo o Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou nem falar muito para o Léo falar e para o Daniel também trazer as informações. Mas no capítulo 5, meus irmãos, convido a vocês a relerem. A maioria dos espíritas leem bastante, sobretudo o Evangelho, o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Olha aí, Jesus já falava para a gente, o nosso psicólogo, né? Nosso médico das almas, que... Então, lá você vai encontrar, dentro da temática, o subtema A Justiça das Aflições. Então, o Espiritismo vai trazer algumas explicações, que às vezes a gente age assim, se deixa levar, perde o controle, né? Essa luta para a ansiedade, porque a gente vai vivenciar hoje aquilo, parte, né, pela questão da lei de causa e efeito, vamos vivenciar experiências relacionadas com as escolhas que fizemos lá no passado. E a maioria, né, absoluta dos espíritos que povoam o nosso orbe, eles têm um passado difícil. Todos nós temos um passado complicado. Se você olhar a história da humanidade, as guerras, é uma história de muitas guerras, de muita saque, de muito violação aos direitos. E quem provocou essas coisas todas? Somos nós que estamos aqui reencarnando. Porque se já estivéssemos numa situação melhor, a gente não estaria no mundo de provas e expiações, teria, pela misericórdia, pela justiça de Deus, nós estaríamos num mundo melhor. Então, no Evangelho segundo o Espírito, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, encontraremos uma série de questões, né? E através das questões que Kardec coloca, encontraremos respostas, tá? Só para encerrar, que eu não posso deixar de falar de Jesus, né? Jesus, há 2000 anos atrás, gente, olha só que maravilha, Jesus já falava de ansiedade. Se você pegar a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 6, os versículos são do 25 ao 34, né? E a passagem se chama A Ansiosa Solicitude pela Vida, e Jesus fala nesses versículos 25 ao 34 sobre a ansiedade. São conselhos excelsos, eu não vou ler aqui nem analisar, para não tomar mais tempo e compartilhar esse tempo com meus irmãos que aqui estão esperando a sua vez para falar. Mas não posso deixar de falar da preciosa lição que está no versículo 34, 33 e 34, que Jesus fala para buscai primeiro o reino e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Mateus capítulo 6, versículo 34. Não é de uma sabedoria excelsa esse ensinamento?
e fecha a passagem dizendo que para cada dia basta o seu mal. Olha só que maravilha. É Jesus falando da ansiedade para a humanidade há 2000 anos atrás, na época em que nem havia se pensado na psicologia, né? A ciência veio, a psicologia é uma ciência do século XIX, se eu não me engano, do século XIX, com Freud, né? Então, Clovis. 1800 e pouco. Então, veja bem, são lições preciosas que a gente não pode esquecer do nosso Rabi da Galileia, tá? Léo, agora é com você. Passa a palavra aí, tá? Deixei aqui minhas referências em Mateus e no Evangelho segundo o Espiritismo. O que que você trouxe aí no seu estudo para nós? Eu trouxe aqui, eu busquei no livro de André Luiz, né? Que o tema é Respostas da Vida, e trata sobre esse tema, né, sobre a ansiedade. Como o Davi já falou aqui da gente, do nosso papo antes, né? Que isso aflige a todos, né? Mas existe diversos graus aí na parte. Davi, perdão. Daniel vai explicar melhor depois. Mas existe graus, né? Você pode estar ansioso pouco, médio, altíssimo, extremo, né? Mas aqui tem o início da página que o André Luiz trouxe. Ele diz assim: não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças diante dos problemas da vida, né? Numa simples construção, a serenidade e a disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito. Então, a ansiedade, né, quando é demais, né, ela vai nos consumindo. E esse é o agravante, né? Ela vai tirando suas forças e a gente vai se perdendo nesse emaranhado de problemas, né? E o que o Espiritismo traz para a gente que problemas todos temos. Então, cada um tem um emaranhado de problemas, cada um na sua área. Um sofre em determinada situação, o outro em outra que eu já não sofro, né? Tem gente que sofre de família, amoroso, profissional, então, financeiro, são muitos problemas. Mas aí é como nós lidamos, né? Então, a ansiedade todos nós somos, né? Jesus já nos informou lá atrás, já sabe, porque ele sabe. Ele nos conhece de verdade. Sabe ainda em que grau nós estamos. Então, gera um alerta para a gente não se perder, não se consumir, né? Diariamente. A cada dia o seu mal, né? Um dia de cada vez, né? Eu não posso resolver o problema como um todo, mas o que eu posso fazer hoje? E aí temos diversas mensagens aqui que ele vai dizendo para diante das dificuldades do dia a dia, para a gente ter mais paciência, né? E uma coisa muito importante que eu achei aqui, que ele diz que para a gente exercer paciência não somente com os outros, mas conosco mesmo, né? Muitas das vezes não somos pacientes com as nossas limitações, que a gente tem uma expectativa sobre nós mesmos, né? Não, vou alcançar, vou fazer aquilo e dá errado, né? Ou por nossa inoperância, nossa incapacidade, ou algo que não era para acontecer, a gente vai se torturando, se consumindo, e esse consumo só vai trazendo um sofrimento inútil, né? Vai deixando a gente mais tenso mentalmente, vai desgastando, e ao extremo vai trazendo a enfermidade, né? Vai proporcionando isso a doenças, e a gente vai vendo que a gente vai perdendo grandes oportunidades, valiosas oportunidades de ajudar alguém, né? De servir, de ser útil. E ser útil é um dos caminhos, né? Tem um livro aqui também que eu achei só um título, assim, o início, que é do livro que é pelo Bezerra de Menezes. Ele traz essa mensagem em 86, né? 34 anos atrás. Não foi tão longe assim. E ele já faz esse apelo, essa referência, né? Esse problema que toda a humanidade passa, né? Ele coloca como título Tópicos de Ansiedade. Eu achei
fascinante o início que o Bezerra já traz para a gente, esse grande benfeitor que trabalha ainda diariamente com todos nós, que ele começa dizendo para a gente, assim, chamando assim, filhos, né? Eu achei isso maravilhoso, já chamando de filhos, trazendo essa amorosidade dele, né? Confiemos na proteção do Senhor em nossas dificuldades. Só queria deixar essa fase. A página é maravilhosa, mas ele já traz essa esperança para a gente começar a confiar no Senhor. Né? De quanto a gente confia e não confia, né? Nessa proteção, desse amparo. Nas nossas dificuldades, que são e muitas, né? Então, aí já começa trazendo isso, esse teor de esperança, né? Dessa proteção que existe para todos. Não quer dizer que não seja a proteção que nós queremos, que nos afaste dos problemas, das dificuldades, né? Das barreiras, porque sabemos que essas oportunidades são, como já dizia, oportunidades de crescimento. Né? Ninguém cresce só na facilidade. Temos que olhar por esse lado também. Mas a ansiedade avassala todos, mas temos que ter essa força de compreender o que ela nos faz mal e, principalmente, saber dosar, saber controlar e não se perder nela. Então, através da serenidade, a gente vai aprendendo isso. E esse é um dos benefícios, como inúmeros outros são, de você seguir uma religião, você seguir um caminho, um rumo certo. Então, você está buscando ali, isso vai te trazendo um conforto. Eu acho que isso é de suma importância. Eu falo muito por mim, quando não buscava muito o espiritismo, né? Não buscava com serenidade, era extremamente ansioso, desatencioso, né? A mente totalmente desequilibrada. Com a religião, com o ensino, com a vontade de aprender com o mestre, você vai sendo mais sereno. Não que somos santos, né? Mas a gente está aprendendo mais, vai aprender a se dominar. Aí agora eu passo a palavra para o nosso amigo Daniel, que vai trazer com mais afinco aqui. Pois é, Daniel. Então, a gente gostaria de ouvir você falar aí, do ponto de vista da psicologia, um pouco sobre a ansiedade e completar com a informação que dá o nome ao nosso encontro de hoje, né? De como que o Espiritismo vai ajudar, então, no tratamento, na terapia, aí, para auxiliar na cura, né? Se é que a gente pode dizer, não sei se tem tratamento, né? Ansiedade são questões íntimas. Então, como pode ajudar no tratamento da ansiedade? Né? Não deixa de falar, na tua opinião, como o Espiritismo pode contribuir para isso. A palavra é sua, pode falar, fica à vontade. Antes de mais nada, né, agradecer a mais um convite aí. Eu acho que essas lives ajudam muito a gente a contribuir, né, e se dedicar também a um tema que é de interesse, acho que de todo mundo. E, bom, a ansiedade, ela, como você bem disse no início, ela é um mecanismo, na verdade, né, de defesa que a gente desenvolve. Só que o termo, assim, está ligado à sobrevivência, né? É uma reação a alguma situação que a gente desconhece, que a gente se prepara. Por exemplo, né, eu vou fazer uma prova, eu preciso daquela situação de ansiedade para me preparar, isso vai me movimentar. Acontece que a ansiedade que a gente tá falando, né, é aquela que paralisa, aquela que estagna, então gera um sintoma, uma patologia. E aí, a ansiedade, na verdade, ela se popularizou pelo efeito físico que vem de ânsia. Ânsia de vomitar, aquela ânsia que causa um efeito embrulho, né? Aquilo que não foi digerido e que quer sair, a gente não sabe como trazer para fora.
mas na realidade a origem dela vem de angústia, porque houve um erro de tradução. Isso é histórico, tá? Freud, o pai da psicanálise, né, o inventor da psicanálise, no século XX, ele vai desenvolver a teoria da psicanálise, do inconsciente, das pulsões e das angústias, né? E aí, só que assim, ele é alemão, ele fala alemão, né? Na tradução para o inglês, colocaram do angst acabou ficando ansiedade. Então, e aí isso se popularizou por causa do sintoma físico, e aí foi ficando, né? Mas a origem dela, com base na psicanálise, ela vem de angústia, que é aquilo que a gente não consegue nomear. A gente não nomeia dentro do nosso repertório, né, de situações, e aquilo sempre retoma uma situação que a gente não tem controle. Na realidade, é o real, né? É aquilo que vem desde o nascimento, né? O bebê ele não se prepara para nascer. E se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, é muito mais amplo que isso. Às vezes o espírito não quer nem vir. Então, o sofrimento começa ali, né? Ele está tranquilo na gestação ali, está recebendo todo o alimento, o afeto. E ele tem que se deparar com a realidade de sobreviver. Então, ele já recebe o primeiro choque ali no nascimento, né? Para além disso, ele precisa do mundo ser traduzido pela mãe, quer dizer, pelo cuidador, né? Pela cuidadora dele. Então, ele vai desenvolvendo mecanismos fisiológicos, e esses mecanismos fisiológicos têm efeito no psiquismo. E a personalidade dele vai, então, formando um conjunto de características de personalidade e que quando a gente passa por uma situação muito difícil, retoma essas questões pouco resolvidas. Não estou dizendo que está tudo vinculado à infância, né? Nem a psicanálise pensa isso, mas eu estou falando da formação do nosso psiquismo, que é na infância. Então, por exemplo, quando a gente tem que fazer uma decisão importante na vida, né? Procurar um trabalho, enfim, casar, esse sintoma, ele é retomado. E a gente tem que tomar essa decisão. E às vezes, entre o sintoma e tomar essa decisão, vem a ansiedade, porque ela retoma aquilo que a gente não quer mexer. Então, o tratamento, né, segundo a psicanálise, é falando, né? Você vai dirigir esses conteúdos para o analista e ele vai operar, ele vai acabar trabalhando a transferência, né? Esses conteúdos que vêm através da fala, através dos sintomas, e aí você vai perdendo o efeito, né, daquela situação anterior. A gente tem lá, né, o Léo tocou num ponto que é curioso, né? A gente tem sempre curiosidade para entender os níveis de ansiedade, que são os transtornos, né? Tem 5 grandes transtornos. E aí, assim, a psicanálise ela não trabalha muito com essas categorias. Essa categoria ela vem mais de categorias médicas, né? Da medicina. Mas eu vou ler, porque aí é uma curiosidade para todo mundo, porque o efeito físico, às vezes, implica na necessidade de uma reação química, né? Como você também explicou, que é o ansiolítico. Tem outras medicações, né? Nem o psicanalista e nem o psicólogo não pode aplicar, só o médico. A não ser que o psicanalista seja psiquiatra, ele pode aplicar. Então, a gente tem lá o transtorno de pânico, né? Que é aquela reação adversa que a gente não tem nem controle sobre o que está ali e que aquilo toma a gente de um efeito muito estressante, né? O comum nisso aí é um estresse bem grande. As fobias, né? Que a gente já consegue nomear o objeto, mas não tem controle sobre ele. A gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é essa tentativa de reorganizar as coisas o tempo todo para não perder o controle, só que a gente não sabe o que é. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, que aí tem a ver com um evento bastante difícil. Por exemplo, um assalto, por exemplo, um abuso. Isso retoma o mal-estar que ficou vinculado àquele episódio. E só o fato de pensar nisso já desencadeia o sintoma físico, né?
Tem ansiedade generalizada, que ela não tem uma nomeada, mas ela aparece. Isso em si é angústia, né? E aí o capítulo que você traz aí, no capítulo 5 do Evangelho, toca nesse ponto, né? Quem é que não é aflito, né? Só de estar reencarnado, tem que estar encarnado, a gente é aflito, porque a realidade faz a gente sofrer. Então, a gente poderia dizer que a ansiedade, né, esses sintomas fisiológicos e psíquicos são parte da evolução que a gente está, né, que é essa transição de planeta de provas e expiações para regeneração. É um mecanismo de defesa que o nosso psiquismo usa como estratégia para lidar com o sofrimento, né, com aquilo que ele não consegue se apropriar e desenvolver controle. Então, mas não tem só a psicanálise, né, que trata e aborda disso. Tem muitas terapêuticas boas, né, inclusive dentro da psicologia, tem a psicologia comportamental, que ela usa bastante tarefas, né? Ela dá tarefas assim para a pessoa que tá recebendo o tratamento não vai fazer diferença entre uma e outra, vai a diferença mais para os profissionais. Mas o efeito de ambas são muito bons, assim, são efeitos duradouros. É preciso diferenciar também que o efeito desses sintomas para cada estrutura, falando da psicanálise, é diferente. Porque as pessoas que são portadoras de transtornos mentais, que podem delirar e que podem ter alucinação de uma forma mais evidente, que podem ter um quadro um pouco mais evidente, o sofrimento é maior, né? O sofrimento na ansiedade ele é maior nesses transtornos, então implica em uma equipe, às vezes, de tratamento, né? Por isso que, às vezes, o tratamento não é só com um profissional. Tem uma equipe, né? Aquilo que eu expliquei na live anterior, que são os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial. Porque é a mesma coisa, né? A angústia, né? Por uma separação, por exemplo, pode desencadear uma angústia. E a pessoa vai se sentir sozinha, né? Ela é dependente de outra. Isso não é ruim. É uma forma que ela criou para ela se manter, para ela se organizar. E aí a vida, às vezes, faz com que essas coisas aconteçam, né? A gente não lida com a perda, a gente não lida com o luto, então vai desencadear esse sintoma, né? A diferença é que se eu estiver em terapia, se eu estiver em análise, eu posso dirimir, eu posso diminuir esses sintomas. E aí, já respondendo a sua pergunta, o Espiritismo traz uma série de ferramentas para a gente lidar com a ansiedade, lidar com a angústia, porque ele vai falar da vida futura, né? A gente está passando pela transição, pelos flagelos, né? Os flagelos destruidores, que quando a lei natural, a lei de progresso, né? A gente vai ver lá no Livro dos Espíritos as leis, né? As leis morais. E aí, quando essa lei moral ela não opera, é preciso ter lei de destruição, né? A lei de destruição reorganiza a vida e está dentro do planejamento do universo, né? Do nosso planeta. Tem espíritos que são responsáveis pela organização social, pelos grupos, pelos conjuntos, pelas colônias, enfim, e pelos indivíduos, né? É de cima para baixo. Então a gente tem ali a assistência. Só que assim, o ponto da ansiedade é que ela sempre toca naquilo que a gente já falhou, né? A gente volta para fazer a lição, a gente tenta corrigir. E o nosso medo inconsciente, por isso que a psicanálise é muito importante, ela vai dizer que a gente erra no mesmo ponto. Se a gente trabalha esses sintomas inconscientes, a gente reduz a possibilidade de errar. Porque aquela energia que estava vinculada a uma sabotagem, por exemplo, ela vai perdendo força, ela vai deixando de ter aquele impacto na minha vida. E o Espiritismo reafirma os tratamentos, né? O Espiritismo, ele favorece a ciência, ele traz esclarecimento, né? A leitura das obras faz com que a gente se fortaleça, a gente tenha consolo, né? Esse autoconhecimento, essa segurança que a ansiedade não dá, aliás, ela sabota a segurança,
o Espiritismo vai dizer que é possível, porque a gente não está sozinho, de modo algum. Só que você imagina para alguém que tenha delírio, né? Que tenha um pensamento desorganizado, né? Quer dizer, ela está sem defesas para lidar com esses pensamentos que invadem ela, né? E, então, isso se torna real. Se a gente for pensar nas obsessões, esse pensamento real ele se materializa nos obsessores. E aí, o que, que acontece? Os obsessores vão trabalhar no medo, que está acontecendo agora, né? A gente está com medo de morrer, porque é real, a pandemia está matando. Então, quem está preparado para retornar? Será? Né? Então, a gente tá sendo convocado a trabalhar a ansiedade, a trabalhar a fé. Né? Se for com um profissional, quem puder, né? De, quisera todos nós termos acesso aos profissionais, a políticas públicas, seria excelente, né? Mas no mundo de regeneração será assim. Hoje ainda não é possível, né? A gente não consegue valorizar professor, né? Mas um dia a gente vai conseguir, porque a gente vai dar importância ao tratamento. A nossa reforma íntima que o Espiritismo tanto exige de nós, né? Ela pode ser potencializada com cuidado, com pessoas que podem direcionar o luto, a separação. Então, a gente está falando da mesma coisa, mas não sei se estou sendo claro, né, nesse ponto. Tá assim. Eu estou aqui impressionado, porque é uma verdadeira aula, né? De, assim, de tanto conhecimento, assim, Daniel se passando para nós, e assim, de uma maneira simples. Nossa, tá muito bom aqui ficar te ouvindo, Daniel. Estão Muito bom. ajudando aqui. Tá muito Vamos bom. lá. Eu tenho certeza que o pessoal aí que está assistindo está gostando também. Ô, Daniel, me diz uma coisa. O jovem é muito ansioso. Como é que é a ansiedade na adolescência, na infância? A criança é ansiosa? Muito. Tem um livro do Freud, na verdade, a gente precisa dar mais valor a Freud, né? A gente tem alguns livros, obras espíritas, que leram Freud, só que leram Freud de uma maneira, uma tradução equivocada da obra dele. Nós temos os livros de André Luiz que citam Freud, a gente tem livros de Bezerra de Menezes que citam Freud, que falam que há um limite na teoria que ele criou, né? A teoria da sexualidade, a teoria dos sonhos, que são potências da alma, né? Porque a gente imagina o seguinte: para o progresso acontecer, espíritos superiores têm que vir, né? E tem que editar o progresso. Eles são as referências, eles são gênios, né? Eles... Eu não quero exaltar uma personalidade e falar que ela é impecável, não, mas ela tem a sua contribuição que é diferente das outras. Assim como Jesus, assim como usou cada lugar, né? Inclusive cientistas sociais. A gente sabe que a espiritualidade envia esses espíritos quando a gente está pronto. Havia um caldo cultural para permitir que essa teoria viesse à tona, assim como para favorecer a vinda do Cristo, Sócrates e Platão vieram para favorecer. E eles foram mortos por isso, né? A gente precisa de caldo cultural, acho que é a palavra, para a gente criar uma cultura de cuidado, porque, como você bem disse no início, né? O nosso passado ele é muito difícil. A gente degrada muito, a gente aproveita muito pouco a nossa situação quando a gente não tem conhecimento e nem compromisso com o nosso progresso. Quando a gente já tem essas ferramentas, que são as ciências, ciências que são sérias, né, que têm um rigor científico, elas são refutadas por outros profissionais, e que elas vão moldando à medida que o conhecimento vai acontecendo, a gente tem diretrizes de cuidado, né, e ferramentas. Então, a psicanálise hoje ela é uma potência para a alma hoje. Eu vejo dessa forma. Assim como outras ciências também o são e serão muito mais lá na frente, né? Serão muito mais, principalmente no mundo de regeneração.
A gente tem, por exemplo, a notícia de que Joana de Ângeles vai reencarnar, assim como Divaldo vou retornar ao plano espiritual. Isso é ele dizendo, né? Não é a gente inventando. Ele fala que a mentora dele vai voltar, ou já voltou, não sei, quando ele retornar para a parte espiritual. Assim como foi com o Emmanuel, quando o Chico desencarnou em 2002, né? Então, Joana de Ângeles terá um compromisso, segundo ele, com a psicologia analítica de Jung. Jung ele foi um dissidente de Freud. Eles diferiram em muitos pontos, mas eles contribuíram bastante com o inconsciente. Será que o inconsciente não é o espírito, um pedaço do espírito? Não sei. Então, a gente vai ter esses esclarecimentos à medida que a gente estiver preparado. Porque não adianta alguém dizer, vir falar e não tem preparação, porque a teoria vai morrer. E a gente não vai saber aproveitar ali. Então, o acesso a esse conhecimento ele tem a ver com o mérito da humanidade, né? A humanidade já está tendo mérito, talvez nem mérito, talvez misericórdia mesmo, e a gente está tendo acesso. Então, essa ferramenta, ela funciona. Ela funciona porque se a gente trabalha o nosso mal-estar, você falou da infância e da adolescência, né? O espírito, ele é antigo, mas ele está num corpo pequeno que não dá condição para ele desenvolver todas as suas potências. Mas mas na adolescência, se a gente vê lá no livro dos Espíritos, ele vai dizer que o espírito, na adolescência, ele se apresenta tal qual ele é. Por isso das crises, dos dilemas existenciais, dos vícios, das paixões, porque ali a natureza do espírito se manifesta. Aí a gente vai pensar, a gente entra em outro ponto, né? A importância da evangelização, do cuidado, né, dos pais, da escola, enfim, da sociedade como um todo, do ECA, a gente tem uma legislação muito pouco compreendida do Estatuto da Criança e do Adolescente, muito pouco aproveitada, inclusive, né, alvo de vários... tem vários pontos a ser melhorados, sim, mas a gente ainda falta avançar muito para poder fazer valer aquela lei. E ela responsabiliza o ato infracional, por exemplo, uma transgressão, né? Ela dá direito e dever. A gente sabe que os adolescentes eles têm a liberdade tutelada aos responsáveis. Eles não têm uma liberdade plena. A liberdade do jovem está tutelada ao cuidador, porque se ele fizer um ato, o cuidador também pode responder por omissão. E assim é também, porque quando a gente falha, os nossos anjos guardiões nos livros falam isso. Eles também respondem. Eles ficam tristes quando a gente erra. E quando a gente se equivoca no mesmo problema. Eles planejam, fazem um planejamento reencarnatório, sabe o ponto que a gente vai ter ansiedade, que a gente vai ter dificuldade de tomar decisão. Mas eles estão ali cativando a gente. A gente teima, né? A gente acha que sabe, é orgulhoso. Aí tem que retornar, só que retorna às vezes com menos condição, né? Já não com tantos recursos, já na escassez. Aí já é expiação, né? A expiação é quando a gente não tem a possibilidade de escolher. A gente já não tem a participação da nossa vontade. Vem de cima para baixo. Você vai ter que vivenciar, porque você já perdeu essa oportunidade, você teimou. E aí a gente vai ter que desenvolver, vai ter que mostrar merecimento. Então, a lei, ela opera dentro desse processo e tem uma lei que é interna, que é a castração. A castração, ela funda o nosso inconsciente, ela funda a cultura. Por exemplo, é proibido haver incesto, não é? A gente não precisa de falar isso, mas nós sabemos que não pode haver incesto, é proibido. Por isso, a base em manter uma família, né? Manter a moral. Então, isso está fundado no nosso inconsciente, isso está fundado na cultura. Mas será que no plano espiritual também não está? E a gente volta ali. Esse é um tema amplo que a gente poderia falar várias horas. Por exemplo, no momento em que
temos aquela passagem, né, vocês falaram do Nosso Lar, quando, no planejamento reencarnatório do pai, do André Luiz, ele tem que voltar. Mas ele volta porque a esposa dele, que já estava num patamar muito mais elevado que ele, pediu, né? E aí ele vem como as filhas dele na existência futura serão as amantes atuais, né? E a gente vai ver ali uma predisposição dele a ter uma afinidade sexual por aquelas duas, que serão filhas. E a gente vê os abusos acontecendo. Será que a espiritualidade não tem responsabilidade sobre isso? Então, o espiritismo ele esclarece, né? Ele avança nesses pontos e dá responsabilidade para a gente. Ele não isenta a gente da responsabilidade, só que ele aprofunda essa responsabilidade. E a psicanálise é a mesma coisa. Ela vai implicar você no seu sintoma. Ela vai te responsabilizar. Por que você está fazendo esse sintoma? O que te levou a isso? Né? Você vai entender a causa precipitadora da doença. Né? Que angústia é essa que você não consegue nomear? Dá um nome a isso. Dá um destino a isso. Né? Até quando você vai ficar nessa situação? E é doloroso, às vezes, ouvir dessa maneira. Mas a gente vai crescer. E a gente vai poder pegar outras tarefas, né? E vai desenvolver. E vai adquirir resistência, porque uma hora a gente tem que sair dessa posição que a gente estava, né? Que a gente se colocou. E a gente é que se coloca nessa posição. Nós sabemos, o Espiritismo sempre fala isso, né? A culpa é sua mesmo. Só que é doloroso ouvir dessa forma. A gente fica delegando a responsabilidade, transferindo. Uma hora a tarefa tem que acontecer. E aí, por que não planejar isso, né? De uma forma mais evidente, né? E clara. Só que cada um tem seu tempo, né? O tempo de cada um, ele é muito particular. Mas a pandemia está mostrando que esse é o momento derradeiro, né? Os últimos serão os primeiros. Se a gente for pensar lá em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele vai falar que os primeiros que foram exilados foram os hebreus. E os hebreus se tornaram, aqui na Terra, os primeiros a herdar o reino dos céus. Será que nós espíritas não somos os hebreus de hoje? Se a gente for exilado para o mundo primitivo, né? Os últimos serão os primeiros, só que os primeiros para quem não aproveitou a lição. A gente tem que aproveitar essa lição hoje, né? É hoje que a gente precisa fazer essa reforma, não é amanhã. Será que a gente vai voltar com a mesma condição de hoje? Não sabemos. Então, Daniel, você está falando aí na questão do tempo, e a gente estava nos bastidores falando exatamente disso. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, que o ansioso ele tá fora do presente, né? Ou ele está lá na frente, no futuro, querendo vivenciar aquilo que ele não tem agora, ou então ele está lá no passado, né? Saudosista do passado, ele não vive ali o presente. É por isso que Jesus falou, né? Basta o mal, basta a cada dia o mal, o seu próprio mal. Então, Jesus é muito consciente nesse particular. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão aí do deslocamento do ansioso, né? Como ele Exatamente. O mecanismo que o nosso psiquismo utiliza, né, para lidar com a situação de prazer e desprazer, né, ele é autorregulatório, né, ele funciona como uma homeostase. O organismo ele tenta se autorregular, que são as nossas defesas. A gente não sabe quando a gente está doente, é só quando aparece o sintoma que a gente tem essa noção, né? Então, o inconsciente também funciona assim, ele tem dois mecanismos, né? É condensação e deslocamento. No caso do ansioso, né? Ele sofre de reminiscências. Quer dizer, ele não simboliza, ele não elaborou o conteúdo que causou aquele sintoma. Então, ele fica voltando
Por isso que ele fica naquele ciclo da procrastinação, naquele ciclo de tentar ter o controle de tudo. Na verdade, ele precisa de simbolizar, né? Ele precisa de simbolizar o conteúdo para aquele conteúdo ter uma ação efetiva na vida dele. E às vezes tem a ver com perdão, né? Eu pensar no lado espiritual. Tem a ver com perdão e auto-perdão. Porque ele fica naquele ciclo e não sai dele. Então, é um outro tempo. O inconsciente, o tempo do inconsciente, ele não é lógico. Por isso que a gente sonha e a gente lembra com coisas parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, porque quando a gente conta o sonho, interpreta o sonho, a gente dá um destino àquela coisa. Então, aquele conteúdo vai se organizando, ele vai caminhando por aqui, e o inconsciente aponta o desejo dele, porque o sonho, ele mostra um desejo não realizado, muitas vezes. Nós sabemos que, para o Espiritismo, os sonhos são as lembranças e as memórias da atividade do espírito, porque o espírito não dorme. Só que, assim, o que a gente lembra e retoma é o que a gente pode, né? Já é a interpretação do que aconteceu. E quando a gente interpreta, a gente está dando uma segunda camada. E às vezes essa fantasia, né? Ela encobre uma fantasia. Na análise, a gente descobre que fantasia é essa. Às vezes é aquela fantasia de incesto, lá atrás, é aquela fantasia que é impossível. E quando a gente se depara com ela, aquele efeito deixa de existir. Então, a gente poderia dizer que há cura, sim, para a ansiedade. Não para a angústia, porque a angústia é o processo, né? É o próprio mecanismo de desenvolvimento. Sem isso, a gente perde, a gente se desorganiza. Mas é possível viver muito bem. E Freud fala que o final de análise, né, o final de um processo, seria transformar uma situação difícil numa angústia trivial. Ela vai perder o efeito que ela tinha. Um estresse pós-traumático, por exemplo, é só um episódio que fica para trás. E às vezes são anos de análise. Né? Mas quantas vidas a gente não teve errando? É muito tempo. É por isso que a gente entende, de certa forma, né, Daniel, o pavor que algumas pessoas têm, de repente, de sair à rua, né, a preocupação que tem excessiva na higiene, não que a gente abandone os cuidados, mas aquele excesso, né, aquela até meio que patológico, né, de lavar a mão a cada minuto, pedir para a pessoa, enfim, tomar um banho de álcool toda vez que vai na lixeira. Enfim, eu estou assim tentando visualizar questões extremas, né? Não sei se é extremo. Talvez a gente tivesse que realmente estar na bolha, né? Sair que nem um astronauta para ir comprar leite, para ir comprar pão no mercado. Mas é por isso que eu acho que é importante a gente levar isso em consideração, porque cada um teve uma experiência, teve seus traumas, tem uma vivência, e a gente não é igual. E muitas pessoas ficam por conta da possibilidade de morrer. Engraçado é que a gente vê os espíritas, né? Que deveriam estar assim, mais confortáveis com o fenômeno natural, a morte, porque ele essa hora vai chegar para todos. Isso todos sabemos. E a gente que trabalha com o espiritismo, que estuda, né, essas mensagens maravilhosas que esses benfeitores trouxeram do mundo espiritual, a gente, né, já tem uma certa ideia, muito mais do que outros irmãos que ainda acham, né, companheiros aqui de caminhada, que acham que é Deus que está castigando, que tem uma visão ainda assim bastante tosca do que está acontecendo em relação à pandemia. Então,
o Espiritismo traz essa visão e a gente toma esse cuidado de entender o outro, né? Isso aí é uma chave principal aí, uma mensagem principal. Isso é amar, né? Jesus Ela falou tanto resi- de amor, e isso é uma forma de amar. Sem esse, ser aquele amor que a gente conhece entre homem e mulher, entre pai e filho, né? É amor ao outro, ao próximo. Jesus é fez mais do que muito amor, né? isso. É uma ética, né? A gente entende que Jesus traz uma direção para apontar uma ética, a ética de um cuidado, né? Que vai além de si, a ponto de se desprender materialmente, né? Só que a gente tem muita dificuldade de materializar o que é a vida futura. Sem o espiritismo, eu acho impossível, porque por isso que muitos materialistas têm consistência no que eles falam, porque não tem como você inventar algo do nada, você só vivencia aquilo que você já passou. Não tem substrato simbólico para a gente puxar na memória. Agora, a gente tem várias obras dizendo como é que é, né? Muitas obras. Vou botar uma aqui do lado, que é inclusive do meu tio, acho que eu mostrei essa obra aqui semana passada. Fala exatamente como é que é, né? Se a gente entender, né, aquela escala espírita, aquela escala progressiva, né, que é mais uma referência do que uma realidade, a gente vai entender que é um processo que a gente precisa passar. Agora, eu estou como profissional, amanhã eu estou como numa outra classe social. E é necessário eu passar por todas essas situações para eu ter aprendizado. O aprendizado para chegar até Deus, eu tenho que estar perfeito. Então, essas mazelas, essas doenças são parte desse processo, é natural que seja dessa forma. E mais do que isso, a gente tem um planejamento. Por isso que a ansiedade também vem, né? Porque o espírito presciente, ele é intuído do que ele tinha que fazer. E ele sabe que ele não está fazendo. E isso gera ansiedade, porque ele sabe que o tempo dele é curto, quer dizer, sabe inconscientemente, né? No sonho ele lembra. Sabe que ele não está conseguindo fazer o que ele tem que fazer, sabe que daqui a pouco ele vai voltar, ele vai ter que prestar contas, e aí? Difícil, né? Então, são muitas maneiras de entender, né, o mecanismo e que vem através da ansiedade. Mas eles falam de uma mesma coisa, desse comprometimento que a gente tem com o nosso desejo. O que a psicanálise está querendo apontar é que desejo é esse, né? Você quer o que você deseja, sem certeza disso, ela implica a gente a se responsabilizar por esse desejo. E para a gente operar, fazer acontecer. Tem formas de você atuar, por exemplo, me lembro de uma conversa que eu estava tendo com você, Davi, no centro, né, sobre o mecanismo da perversão, como uma estrutura, né? Uma estrutura de personalidade, que são três, né? A neurose, a psicose e a perversão. Cada uma tem um mecanismo e cada uma tem uma defesa, né? E uma forma de lidar com a sua especificidade. E tem uns que não vão mudar, né? Não nessa vida. Eles vão alterar um pouco, eles podem sublimar um, um vício, por exemplo, uma paixão ou um mal, né? Mas é muito difícil. Inclusive, a terapêutica para isso é muito difícil, porque o terapeuta teria que sustentar e escutar isso. Que é a ordem, às vezes, é do horror. O espiritismo ajuda, porque ele vai falar que a gente precisa se desprender, né? Misericórdia. Mas não é fácil. Mas é possível, né? A gente vai ter terapêuticas mais para frente que não vão apenas prender e culpar, para achar o culpado, porque hoje ainda é assim, né? Achou o transgressor, manda prender. Se prendeu, isola ele da sociedade. A gente sabe que não resolve. Não resolve, porque teve uma passagem que Chico foi no presídio, e isso está descrito, né? Que o procuraram, e aí alguém perguntou o que ele estava fazendo lá. Ele falou assim: quem não está cativo aqui? Eu estou cativo no corpo, eles estão na cela, mas não tem diferença nenhuma. Cada um está ali no seu processo.
Espiritismo traz muito esclarecimento, né? Muito consolo. A gente não imaginaria isso de outra maneira. Pensar na vida futura e saber que a gente errou, mas que é possível corrigir, dá consolo. Porque se a gente fica numa posição materialística de que acabou ali, não faz sentido eu querer me corrigir. Acabou ali. Então, não, eu vou me deparar com uma realidade, eu vou assumir essa responsabilidade, eu vou pedir perdão, eu vou receber a misericórdia uma hora. E eu vou precisar trabalhar para corrigir isso. É diferente o raciocínio. É um raciocínio mais complexo, né? Ele é mais amplo. Ele traz mais efeito, né? Para longo prazo. Jesus falava ali não para a personalidade, ele falava para o espírito imortal. Por isso que ele já previu o sofrimento que haveria quando ele veio. Daí a moral estranha, daí as guerras. Ele previu, a gente vai ler lá no Caminho da Luz, de Emmanuel, ele previu a Segunda Guerra Mundial, isso 2000 anos antes. Ele previu, quer dizer, ele anteviu as cruzadas e a Segunda Guerra, porque aqueles espíritos que ele havia aprisionado, para não atrapalhar completamente a obra, né, que falam que é na casa dos 2 milhões, com o livro esqueci o nome dele, aquele que é um repórter, sempre fala através do Chico, o irmão X. Paulo? O irmão X. Ah, tá. Fala que foi na casa de 2 milhões de espíritos que foram aprisionados em celas, né, espirituais, e que só retornaram 1000 anos depois, na época das cruzadas. Aí o João retorna como Francisco de Assis, né? Ele fala assim para João: convém que tu retornes. E vê um monte de espírito, né, superior para favorecer a reorganização da Igreja do Caminho, que estava na mão dos ortodoxos, né, dos romanos, para reconstruiu a Igreja, né, na pobreza, naqueles votos lá. E eles estão voltando de novo. Então, Jesus não abandonou ninguém, nem os maus. Estão todos sob a responsabilidade de Jesus. São mais ou menos, eles falam que são aproximadamente 20 bilhões de espíritos sob a tutela de Jesus. Enquanto isso não se operar, a gente não vai estar no reino de Deus. Só que no orbe terrestre, né? Tem Capela, que ele também responde, mais 5. Chico falava que eram 5 planetas na mão de Jesus, no comando dos Isso é na ordem da Terra, realmente. 20 bilhões. Então, Danielson, a gente vai ter que parar aqui. Eu acho que esse papo está sendo muito proveitoso, né? A gente pode pensar depois em outros encontros, uma temática muito boa. Já estamos com 1 hora de live aqui, nem parece que já tem esse tempo todo. Só que respondendo para a Josilane está perguntando colocando aqui o ansioso, né? Que é tudo ao mesmo tempo. A gente falou aqui um pouquinho sobre a questão do tempo, tá, Josilane? Depois, aí a gente já está aqui também no final, não dá nem para o Daniel só avançar mais um pouco nisso, só no próximo encontro. Mas se precisar de alguma assistência, deixa a pergunta aí que a gente passa para o Daniel só responder depois, offline. Muito bem. Ô, Léo, não dá nem para... Você só pode dar tchauzinho assim. Não pode nem falar mais, que a gente já estourou o tempo. Estamos com 1h05, 1h03, né? Vamos para quase 1h10 de live. Mas está muito bom. Não, foi bom demais. Bom demais. Foi bom demais. Deixa eu fazer aqui a propaganda rapidinho. Na quinta-feira a gente tem no canal do Facebook aqui a Sani Rocha, ok? Com a temática Minha Paz Vos Dou. Na sexta-feira, o presencial lá no Fé, Esperança e Caridade, a gente tem o nosso amigo Daniel falando do planejamento reencarnatório. Que tema bom esse, hein? Planejamento reencarnatório. No domingo, a Ângela Lages, com a temática Deus também. Precisa fazer o agendamento, né? Quem é aqui de Nova Iguaçu e quiser assistir a palestra na sexta-feira, às 19h20, domingo, às 8h20 da manhã, ok?
É isso, pessoal. Está aí o telefone, está aí o horário para o agendamento. A gente, na próxima semana, vai fazer a temática que chegou para nós por intuição, uma temática sobre a família, e o tema é Por que nasci nesta família? Tá? Por que nasci nessa família? É a temática da semana que vem, e a gente vai combinar outros encontros com o Daniel. Pessoal, vou fazer a prece de encerramento, agradecer a Josilane, a Cristina, a Joyce, a Lucimar, a Antônia, a Miriam, pessoal aqui, a Rosália, a Cássia, a Maria, a Janaína, muita gente, a Tina, a Ir, pessoal, a Marta, muita gente. Agradecemos a todos esses que tiveram a paciência aqui de nos ouvir. E então vamos para a gente poder fechar aqui a live de hoje. Amado Mestre Jesus, agradecemos por mais um encontro onde podemos discutir tantas coisas positivas que nos ajudam ao crescer do ponto de vista espiritual. Agradecemos, então, a Deus essa oportunidade divina da reencarnação e pedimos, então, ao Mestre Jesus uma vibração para toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Aqueles que estão em sofrimento nos hospitais ou em casa, sofrendo pela Covid ou sofrendo por qualquer tipo de moléstia. Para aqueles que estão nas cavernas do plano espiritual, em zonas de sofrimento, que Jesus e Maria de Nazaré, que a Legião de Maria possa auxiliá-los. Aos irmãos aflitos com ansiedade, aos irmãos aflitos com pensamentos suicidas, que a espiritualidade superior possa vibrar positivamente por todos eles. E rogamos a Ti, Senhor, a proteção necessária para tocar a vida diante de tantos desafios que nos causam a ansiedade, e possamos, então, avançar, Senhor, crescer, certos de que Tu és o caminho, a verdade, a vida, e estará conosco até o final dos nossos tempos. Fica conosco hoje e sempre, Mestre Jesus. Graças a Deus. Pessoal, excelente. Até semana que vem, se Deus quiser. Ficam com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.